Saudações tricolores verde, branco e grená. Eu sou Beto Serra, o suburbano tricolor, e esse é o pós-jogo de Fluminense 2, Argentinos Júnior 0. Jogo válido aí pela volta das oitavas finais da Copa Libertadores 2023. O Fluminense está classificado para as quartas de finais. Vou falar um pouquinho sobre o que eu entendi do jogo de ontem. Vi alguns lances agora em casa, porque todo mundo sabe que no Maracanã é difícil da gente conseguir enxergar bem o que acontece no jogo, ainda mais atrás do gol. Então depois a gente tem que rever alguns lances. Eu revi os gols que ontem eu fiquei na Norte e os gols saíram no segundo tempo na Sul, né, pro lado da Sul, e eu vi de muito longe, não consegui nem entender direito os gols do Fluminense. Depois eu vi na televisão. Bom, antes de mais nada, eu quero pedir para a galera se inscrever no canal do Suburbano Tricolor, né? Seguir aqui no Instagram. Tô sempre fazendo pós-jogo, às vezes faço vídeos de opinião também, dando a minha opinião de determinado assunto. O pós-jogo contra o Palmeiras eu não cheguei a fazer aqui ao vivo, mas eu fiz no canal do Trio Raiz, lá com os meus amigos do Trio Raiz. Deixei já o link aqui nos stories. E a minha intenção era baixar o vídeo e postar no meu canal, mas eu não consegui baixar vídeo do YouTube. Parece que é impossível. Enfim, e não consegui postar, mas tá lá no canal do Trio Raiz. Quem quiser ver o que a gente... nossa opinião sobre o jogo contra o Palmeiras, a vitória do Fluminense contra o Palmeiras, está lá no canal do Trio Raiz. Bom, peguei alguns números aqui do jogo de ontem. O Fluminense foi dominador do jogo, né? Chutes, 8 do Fluminense, 5 do Argentinos. Ao gol, chutes ao gol. O Fluminense deu só 3, dois deles, os 2 gols, e o outro eu não lembro, sinceramente. E o Argentinos Júnior não deu nenhum chute a gol. Posse de bola, 67% do Fluminense, 33% do Argentinos. Passes, 489 contra 236. Precisão nos passes, 87% do Flu, 75% dos argentinos. Faltas, 14 do Fluminense, 18 dos argentinos. Cartões amarelos, 4 para cada lado. Cartões vermelhos, 0 para o Fluminense, 1 para eles. E impedimentos, 0 para o Fluminense, 1 para o Argentinos Júnior. Bom, o Maracanã estava cheio, estava bonito. Deu 61 mil e alguns quebrados, se eu não me engano. Infelizmente a gente ainda tem muito cambismo aí que atrapalha os públicos, né, no Maracanã. Ontem foi o jogo do ano. Até ontem a gente sabia que ia ter dificuldades, que a nossa torcida ia precisar estar junto do time, e a gente teve dificuldade, mas não pela qualidade do adversário. O adversário, apesar de ser um time bem treinado, na minha opinião, e teve sucesso no que se propôs a fazer, quase teve sucesso 100% no que se propôs a fazer, porque o Argentinos Júnior foi para o Maracanã ontem para não perder o jogo e para levar para os pênaltis. Tanto é que eles não marcaram em linhas altas a nossa saída de bola, o que quase todo mundo anda fazendo, dificultando muito a nossa saída. Prefiro marcar com linha média. Não deu sequer nenhuma finalização ao gol. Ou seja, se preocupou em cair no chão toda hora, fazer cera toda hora. O goleiro deles se preocupou muito em cair no chão toda hora. Os jogadores caíam no chão toda hora. Então eles se preocuparam em não levar gol para poder levar o jogo para os pênaltis. Quase conseguiram. O nosso primeiro gol saiu aos 40 minutos do segundo tempo, depois de muitas tentativas e pouca efetividade. A gente tem que falar isso, que o Fluminense não foi o tempo inteiro, o jogo inteiro finalizando, tentando, chegando. Não, o Fluminense teve a bola o jogo todo, mas parece que não sabia o que fazer, não sabia sair do cerco montado pelo Argentinos Júnior. O Fluminense foi mal criativamente, e por isso teve essa dificuldade toda. Até que aos 40 minutos do segundo tempo, depois de ter entrado o John Kennedy e o Daniel, depois eu vou falar isso melhor, quando o Fluminense melhorou, eles entraram mais ou menos aos 30 do segundo tempo,
teve uma jogada lá na área, o John Kennedy fez boa jogada, chutou, a bola bateu no zagueiro, sobrou pro Samuel, o John Kennedy deu o passo pro Samuel, repito, estava de longe, não lembro muito bem, e o Samuel bateu e fez o gol, outra bola, assim como no primeiro jogo, uma bola defensável, e que o goleiro espalmou para dentro do gol, 1-0 Fluminense, aí a gente, tava naquela pressão absurda, cara, pra mim o jogo ia pros pênaltis, tá? Eu já tava esperando os pênaltis e tava muito preocupado com o que ia acontecer nos pênaltis. E aí o Samuel faz aquele gol. Carlos, obrigado pela moral, tá? Falando aqui que vai ver depois, mas deixa aqui o abraço. Obrigado, Carlos. Obrigado pela moral de sempre aí, tá, irmão? Saudações tricolores. Valeu, cara. E aí alivia, né? A gente tira aquela pressão de cima da gente, ter que fazer o gol para poder classificar. E aí quando a gente está sem a pressão, a gente com tranquilidade, fechadinho, surge um lance, aí eles tinham que sair para poder empatar o jogo, saíram, a gente se fechou certinho, no lance de contra-ataque o Daniel lança John Kennedy, que estilo Alan contra o Cerro Porteño em 2009, parte em direção ao gol, e aí dá um drible desconcertante no zagueiro, faz o segundo gol, e aí classificação garantida, Fluminense 2-0. Mas, cara, a gente sofreu, até fazer esses 2-0 a gente sofreu. Não sofreu pressão do adversário, a gente sofreu com a gente mesmo, né? Com a nossa falta de criatividade, com a nossa falta de inspiração. O Fluminense ficou muito perto da área do Argentino Júnior, tocando bola toda hora, e não finalizava. O Argentino Júnior, o time deles, tem os seus méritos com isso, porque souberam se fechar, souberam marcar, souberam segurar. Tem seus méritos. Mas o Fluminense, com o time que tem, um time muito bom, tem que saber furar isso aí. Tem que saber furar esse bloqueio. O Fluminense hoje não tem ninguém que arrisque de fora da área, a não ser lances esporádicos, como foi o Samuel Xavier no jogo passado, né? Até esse gol que ele fez ontem também, acho que foi fora da área, agora não estou lembrado, ou foi na entrada da grande área, mas enfim, não tem aquele jogador que tá de um lado, corda pro meio e chuta pro gol. Sabe? A gente tá encontrando dificuldade com isso. A gente quase empatou um jogo que, guardadas as devidas proporções da qualidade defensiva do Argentino Júnior, que fez muito bem uma partida defensivamente, a gente tem que falar isso, a gente precisa saber lidar com isso, né? Então, assim, acho que o Fluminense não fez uma boa partida porque não soube furar o bloqueio, a defesa, o ônibus que eles estacionaram na parte defensiva deles. Então, isso preocupa, né? O Fluminense começou com a escalação que todo mundo discordou, ou a maioria, com o Lima no meio de campo. Eu falava no pré-jogo lá do Trio Raiz que eu me preocupava com o Felipe Melo e com o Lima. Com o Felipe Melo por causa da parte física. Não exatamente por ele ser ruim, pelo contrário, ele foi o único lúcido que tentou algumas bolas longas. Mas me preocupava de pegar um atacante veloz no mano a mano e se ferrar, né? E não aconteceu isso. O Felipe Melo fez uma boa partida ontem. Mas o Lima, que na minha opinião não é um mau jogador, não acho o Lima mau jogador, o Diniz está insistindo demais com ele. E ele, pelo que eu vejo, é o jogador que não acrescenta nada de diferente pro time do Fluminense. O Lima deixa o meio de campo, junto com o Ganso, que também tem deixado muito o meio de campo do Fluminense engessado. O meio de campo do Fluminense não é ágil, não tem mobilidade. O Ganso engessa o meio de campo do Fluminense e o Lima também. Tanto é que quando o Lima sai e entra o Daniel, o meio de campo do Fluminense fica mais dinâmico. Então eu acho que ele poderia dar mais chances também para o Léo Fernandes e para o Daniel, para deixar o meio de campo ainda mais dinâmico. E o Léo Fernandes tem a característica de chutar no gol, mesmo que seja de fora.
Então, assim, eu acho que por essa, por essa, esse meio de campo engessado do Fluminense no jogo de ontem, a gente criou muito pouco. Quando o Daniel entrou, o Fluminense melhorou nesse sentido, nesse quesito. Eu acho que poderia ter entrado antes, talvez até no segundo, no intervalo. Se não quisesse começar com ele, entrasse no intervalo. Acho que o Fluminense faria um segundo tempo totalmente diferente. E talvez a gente tomasse menos sufoco. Não tomamos sufoco do time argentino, mas a gente passasse menos perrengue para fazer o gol. Enfim, não sei se... Acho o Lima bom jogador. Acho legal ter o Lima no grupo, tá? Mas o Lima, para mim, é para compor elenco mesmo. É para deixar o meio de campo mais parado mesmo, tá? Quando o Fluminense precisar de uma proteção maior. Agora, o Keno também não foi bem. O Keno tem mobilidade, o Keno dribla. Mas o Fluminense precisa de um jogador que faça mais do que o Keno faz. O Keno dribla e mais nada. Ele não conclui a jogada. Dificilmente ele conclui a jogada certa. Ele fez muito isso ontem. Driblava e cruzava na área. A gente está precisando de uma outra forma de jogar, porque essa não está dando certo. O John Kennedy entrou ontem, deu uma assistência e fez um gol. Eu acho que o Diniz poderia começar a testar o time. O Alexandre daqui a pouco volta, graças a Deus, né? Mas enquanto ele não volta, poderia começar a testar o time com o Martinelli e com o John Kennedy no lugar do Keno. O Martinelli no lugar do Lima e o JK no lugar do Keno. Acho que é um momento bom do JK. Né? Enfim, tem alguns jogadores que eu não gostei na partida de ontem, como o Ganso, achei péssima a atuação dele. Lima. O Cano, cara, eu vou até falar que eu não gostei da atuação do Cano, mas, cara, o Cano também, chance zero, né? A chance que ele teve foi na bobeira da zaga deles. A gente reclama muito que o Cano chuta de qualquer lugar e trabalha pouco a bola. Ontem que ele deveria chutar, porque o goleiro estava fora do gol, ele recebeu um presente, a bola estava fora do gol, ele tinha só que chutar e fazer o gol, ele demorou pra caralho e quis tocar depois. Ele errou, não foi bem o Cano ontem também. Ganso, Cano, Keno, Lima, não gostei desses jogadores, mas gostei do Samuel, gostei do Diogo Barbosa, gostei do JK, gostei do Daniel. Enfim, a gente sofreu ontem para classificar. E aí, cara, é o que eu falo. Eu já falo isso há algum tempo aqui. A gente sonhou muito depois daquela final dos 4x1 contra o Flamengo, daquele jogo contra o River Plate, 5x1. A gente sonhou muito. Eu falava, cara, a gente não vai jogar isso aí o ano todo. A gente vai encontrar dificuldade. E a gente tem encontrado muita dificuldade. Eu acho que nessa janela a gente melhorou o nosso elenco. O elenco deu uma melhorada, deu uma encorpada. Mas dificilmente você vai ver outro show daqui pra frente, outra atuação magnífica daqui pra frente. Tá? E não é isso que a gente procura eficiência que a gente teve, bem ou mal a gente teve ontem. No apagar das luzes, mas a gente teve ontem. Não estava tendo até o finalzinho. Mas no final teve. Tá? A torcida ficou impaciente ontem, e eu estava assim também, porque a gente controlava a bola no nosso campo de ataque, só que não finalizava, não concluía as jogadas. A gente quer mais dinamismo, a gente quer conclusões, a gente quer que o Fluminense tente fazer gol. As duas únicas vezes que tentou ontem fez 2 gols. Então eu não quero dominar o jogo em posse de bola e não oferecer perigo ao adversário. Eu acho que o Fluminense foi mal ontem por causa disso, não ofereceu perigo ao adversário. A gente sabe que eles se comportaram bem defensivamente, a gente teve trabalho para furar essa defesa, esse bloqueio deles, eu reconheço isso. Agora, a gente tentou muito pouco furar esse bloqueio, na minha visão. Tentamos muito pouco. Quando a gente tentou, a gente conseguiu. Então o Fluminense tem que ser mais incisivo, tem que ser mais agudo, tem que saber mais o que quer. Não dá para ficar rodando bolinha, toque para o lado, toque para trás, chega na intermediária adversária, toque para o lado, toque para trás. Não dá para jogar assim, cara. A gente precisa saber o que a gente quer. As quartas finais vêm aí e eu acho que vai ser, independente do adversário que for, vai ser mais difícil ainda do que foi as oitavas.
e a tendência é sempre ficar mais difícil, a gente precisa evoluir. O jogo de ontem não foi bom. Claro que no final o que importa é o resultado. A gente está classificado. Show eu dei em 2008 e perdi o título. Eu não quero show. Tá bom? Agora, se você fala assim, Beto, vamos assinar aqui, você joga mal todo o jogo até a final e é campeão. Assino na hora. Assino na hora. Mas a gente sabe que jogando mal, você tem uma grande probabilidade de perder. Então, o que eu quero ver é o Fluminense mais dinâmico, mais agressivo, no sentido de tentar achar o gol, tentar ir no gol, tentar fazer o gol, porque se não tentar, não vai conseguir. Né? A gente deu sorte também que o Argentino Júnior ontem não tentou. Se eles tentassem, eu não sei o que aconteceria, não sei se eles teriam sucesso, se não, mas eles não tentaram, eles jogaram para ir para os pênaltis. Coisa normal de argentino, né? Quando tá fora de casa, só se preocupa em não perder, em catimbar, em fazer cera. E por isso mesmo, também por isso, a classificação do Fluminense foi muito merecida. Porque só um time tentou jogar. Enfim, quartas de finais, a gente vai ter ou Olímpia ou Flamengo. Os dois ainda vão se enfrentar. Se for o Olímpia, a gente tem a dificuldade da viagem. A gente vai decidir fora de casa. Então é importante ter atitude no Maracanã, ganhar o jogo, de preferência ganhar bem, 2-3-0, mas ganhar o jogo, tá? Primeiro de tudo, ganhar o jogo, ter atitude para ganhar o jogo, porque o jogo da volta, jogar lá, acho que é no Defensores del Chaco, se eu não me engano, é sempre muito difícil. A gente foi eliminado ano passado pelo Olímpia. A gente ganhou de 3-1 no Rio de Janeiro, no Engenhão. Conseguimos ser eliminados lá. É muito difícil jogar lá. É um time que é acostumado a jogar Libertadores. É tricampeão da Libertadores, a gente tem que lembrar disso também. Então, não vai ser nada fácil. Se for o Olímpia, a gente tem que fazer praticamente garantir a nossa classificação aqui no Rio. E saber jogar lá. Né, jogar com inteligência lá. Se for o Flamengo, há pontos positivos e há pontos negativos. Os pontos positivos são que a gente não vai precisar viajar, não vai se desgastar com viagem. Provavelmente a gente não vai ver essa cera nojenta que a gente viu ontem do Argentino Júnior e que provavelmente a gente veria contra o Olímpia aqui no Maracanã. Provavelmente eles vão fazer cera, eles não vão jogar para ganhar do Fluminense aqui. Tá? Eles vão ganhar, eles vão jogar para segurar o empate e lá eles fazendo o resultado. Então, contra o Flamengo, provavelmente a gente não veria essa cera nojenta. O Flamengo é um time que historicamente, em Fla-Flu, ele joga e deixa jogar. Claro que é assim, né? Os dois times jogam e deixam jogar. Seriam, na minha opinião, eu acho que serão 2 jogos abertos, extremamente abertos. E nesse sentido, é melhor. Os pontos negativos de pegar o Flamengo é que o Flamengo tem um time bem melhor do que o Olímpia. É um time bem melhor do que o Olímpia. É um time tem um elenco melhor do que o nosso. E eu acho que por isso a gente enfrentaria mais dificuldades contra o Flamengo. Mas ambos têm seus pontos positivos e negativos. E acho que se cair o Flamengo, acho que tem muito jogo, principalmente pela fase que o Flamengo atravessa. Tem muito jogo. Acho que dá para o Fluminense jogar e classificar. Se perguntar, Beto, você prefere quem? Eu prefiro ainda o Olímpia. Porque se você for botar no papel, o time do Flamengo é bem melhor. Então eu prefiro pegar o time mais fraco. Só que não vamos ter facilidade, nenhum tipo de facilidade com nenhum dos dois adversários. Vai ser muito difícil. Volto a repetir, quartas de finais vai ser mais difícil. Independente do adversário, vai ser mais difícil do que as oitavas. A gente vai ter que jogar mais bola para passar. Tá? Se eu acredito, claro que eu acredito. Mas vai ser muito complicado. Bom, teve alguns lances polêmicos. 2 lances do André que eu vi. Um que ele puxa a camisa do adversário e aí estão pedindo pênalti. Cara, eu sinceramente, vocês sabem aqui que minhas opiniões não são baseadas em clubismo. Eu procuro ser o mais honesto possível, já cansei de falar isso aqui. Honestamente,
Acho que esse lance do André, que ele puxa a camisa do jogador do Argentino Júnior, é bem interpretativo, porque ele não derruba o jogador com esse puxão. Esse puxão não foi o suficiente para derrubar o jogador. E não sei, eu não acho nenhum absurdo não dar o pênalti. Como eu também não acharia absurdo marcar o pênalti. Eu acho que o VAR teria que chamar para o árbitro olhar melhor e interpretar o lance da forma dele, do jeito dele. O VAR teria que chamar. Mas não achei nenhum absurdo ele não marcar esse pênalti, tá? Tem um outro lance de um outro pênalti que eles reclamam, do André também. O André, inclusive, correu muito risco ontem de cometer pênalti, de ser expulso. Correu muito risco. Também participou muito, se dedicou muito no jogo de ontem, a gente não pode negar, mas ele correu muito risco. Ele não pode correr esses riscos que ele correu ontem, principalmente depois que ele passou para a zaga. Tem um outro lance que os argentinos reclamam, de uma alavanca que ele faz no jogador da Argentina, que por baixo ele entra com a perna e por cima ele empurra. Achei pênalti nesse lance. O VAR também não chamou, também errou. Achei pênalti. E o lance que ele dá uma solada na parte lateral do rosto do argentino. Mais uma vez o André foi imprudente. Acho que ele tomou cartão amarelo nesse lance, se eu não me engano, cara. O VAR poderia ter chamado para possível expulsão, e aí o árbitro vê se realmente era passivo de expulsão ou não. Lógico que ele não foi na maldade, mas ele foi imprudente. Acho que o André correu muitos riscos ontem. E teve, assim, na minha humilde opinião, pelo menos um pênalti não marcado para o time deles. O outro é bem interpretativo. Agora, isso não quer dizer que eu vou desqualificar a classificação do Fluminense. Só o Fluminense quis classificar, tá? O Argentino Júnior deu 0 chutes ao gol do Fluminense. 0 chutes ao gol do Fluminense, então não tem o que desclassificar aí. E não vou ficar aqui lamentando ou reclamando de pênalti que o Júnior deu contra o Fluminense. Cara, já cansei de falar aqui, a gente dá a nossa opinião honesta, sim, mas em nenhum momento eu vou lamentar, porque ninguém lamenta quando o Fluminense é sistematicamente prejudicado pela arbitragem. Então, azar deles. Chegou a vez deles chorarem, deles reclamarem, como eu tô sempre aqui reclamando. Então, chegou a vez dos argentinos, sinto muito. Fala em reclamação, o que deu na cabeça do juiz para ele dar 1 minuto de acréscimo no primeiro tempo? Os caras caíram desde o primeiro minuto. Desde o primeiro minuto os caras estavam caindo no campo. E aí o juiz dá 1 minuto de acréscimo no primeiro tempo. Cara, a única explicação que eu posso achar para isso é que ele tava doido para cagar e precisava acabar o jogo, bicho. E, cara, não é possível. E aí no segundo tempo, toda vez que o jogador do Argentino Júnior caía, ele fazia assim, ó. Falei, agora ele vai dar. No segundo tempo ele vai dar. Show de bola. Aí ele deu 10 minutos. Mas aí mais uma vez ele beneficiou quem estava querendo fazer um antijogo. Porque já estava 1-0 o Fluminense. Eu não sei o que diz a regra. Mas, cara, se ele deu 1 minuto no primeiro tempo, 1 minuto no primeiro tempo, ele podia dar 1 minuto no segundo. Que se foda. Sabe por quê? Ele beneficiou no primeiro tempo quem praticou o antijogo, que foi o Argentino Júnior. Enrolou e o jogo acabou cedo. No segundo tempo eles enrolaram, e aos 40 do segundo tempo o Fluminense fez 1-0. Se ele queria dar acréscimo para compensar o tempo que o Argentino Júnior perdeu, ele não devia dar acréscimo nenhum. Terminava o jogo 45, 1-0 Fluminense e acabou o jogo. Uma coisa é a bola sai muito, substituições ou paralisações por coisas do jogo. Aí sim você dá os acréscimos. Agora, porque os jogadores deles estão caindo toda hora para enrolar? Não, irmão. Você vai me desculpar, mas tá acabando o jogo, tá 1-0 Fluminense, vocês enrolaram o jogo todo, eu não vou dar 1 minuto de acréscimo. Mas não, eu não vou beneficiar vocês que não quiseram jogar. Tinha que acabar o jogo com 45. Aí no primeiro tempo, que tava 0-0, eles enrolaram pra caralho, ele deu só 1 minuto. Tudo que eles queriam. E no segundo tempo, quando estava 1-0 pro Fluminense, ele deu 10 minutos, ou seja, tempo para eles empatarem. O juiz, mais uma vez, teve uma atuação péssima, porque é ruim mesmo. A arbitragem é muito ruim, é brasileira, sul-americana, é muito ruim.
Tá? Ontem fez uma péssima atuação, mas o Fluminense está classificado, é isso que importa. E, cara, para as quartas de final a gente precisa mudar um pouco a nossa mentalidade, precisa jogar para ganhar, precisa querer fazer o gol. O Fluminense parece que não quer, parece que não quis ontem, né? Não soube sair dessa dificuldade. Os jogadores e o Diniz falaram que tem que ser exaltada a classificação contra um adversário que soube valorizar muito bem, soube se fechar muito bem. Concordo com esse ponto. Tem que ser valorizado a classificação. Mas a gente não pode simplesmente aceitar esse argumento e falar, tá bom, classificamos contra um time que se fechou muito bem. A gente produziu muito pouco para fazer o gol. A gente produziu muito pouco para furar a defesa deles, que estava muito bem postada. A gente falhou. Eles tiveram sucesso, mas a gente falhou. A gente precisa melhorar nisso aí. Bom, domingo que vem, Dia dos Pais, espero que o Fluminense dê a todos os pais um grande presente, que seria uma grande vitória contra o Grêmio. Cara, mais um jogo de confronto direto no Campeonato Brasileiro. A gente joga aí pela vice-liderança do campeonato. A gente é o terceiro colocado. Nem peguei classificação nem nada. O Grêmio não sei, o Grêmio eu acho que tá em quinto, sexto, não sei agora. Caiu bastante, né? O Grêmio tá com 2 jogos a menos. A gente vencendo, dependendo do resultado do Flamengo, a gente pode assumir a vice-liderança do campeonato. Acho que não devemos ainda largar de mão o Campeonato Brasileiro. Ainda tem jogo. É o último jogo do primeiro turno. Ou seja, tem um segundo turno todo pra gente buscar correr atrás do Botafogo. Então, acho que a gente ainda deve levar o Brasileiro a sério. Jogo de 6 pontos, confronto direto. Uma vitória pode deixar a gente aí no final do primeiro turno na vice-liderança do campeonato. É muito importante. Vamos levar a sério esse jogo. Que o Diniz ponha os titulares para jogar, que veja o Martinelli, que veja o Léo Fernandes, que veja o Daniel ou o John Kennedy, porque eles estão acrescentando mais do que o Lima, mais do que o Keno, até o próprio Ganso. Então, que domingo a gente tenha uma grande vitória, 4 horas da tarde o jogo, talvez eu venha no domingo mesmo ou na segunda fazer o pós. E é isso, Fluminense classificado para as quartas de finais da Libertadores. Vitória Fluminense. Vou ficando por aqui, volto no pós-jogo de Grêmio e Fluminense. Forte abraço aqui, é Fluminense pra caralho. Saudações tricolores, muito obrigado, até a próxima.